Meus queridos, bom dia a todos. Bom dia a todas. Vamos dar continuidade, na verdade, acabar essa matéria, tá? Meus queridos, na minha última aula a gente começou a dialogar bastante sobre a Revolução Industrial. Todo mundo aqui entendeu a definição clássica de Revolução Industrial. É uma grande mudança no quê? Na forma de trabalho. Tudo bem até aqui? Todo mundo aqui entendeu que quando se fala de revolução industrial, se fala de um país. Senhor Felipe, qual é o país que é o berço da Revolução Industrial? A Inglaterra, correto? O professor Edmar explicou para vocês que a Revolução Industrial, ela mudou o mundo, mas é uma revolução absolutamente recente. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? O professor tentou explicar para vocês que a Revolução Industrial, basicamente a segunda, ela também vai alterar drasticamente a organização da produção. Vai inaugurar um outro tipo de vida, um outro tipo de vivência, o tempo das máquinas. Vocês lembram que eu expliquei para vocês? Um tempo em que a gente acaba adequando a nossa vida, não às necessidades biológicas, não às necessidades inerentes àquilo que a gente acredita, mas às necessidades impostas pelo quê? Pelo padrão industrial. Principalmente a nossa relação com o relógio, com a produção, com os afazeres. Tudo bem até aqui? Expliquei para vocês que nos Estados Unidos surgiram duas formas de otimizar a produção. Não esqueçam, a Revolução Industrial, meus amigos, ela inaugura o quê? Uma racionalidade muito maior na maneira de produção. Quais são as duas formas de produção que eu expliquei que surgiram nos Estados Unidos? Primeiro, o Taylorismo. Vocês lembram disso? Vocês lembram do Taylorismo, gente? O que é o Taylorismo? É uma maneira de você organizar a produção para não perder movimento, para não ter nenhum tipo de desperdício. Então eles vão desenhar as fábricas, desenhar a posição dos operários numa perspectiva que leve o que em consideração? A necessidade de você não perder um único segundo, de você não desperdiçar nenhum movimento. E uma segunda forma de produção não nega o Taylorismo, mas procura implementar, é o Fordismo. O que o Fordismo ele vai trazer aí de diferente? As esteiras. Fala Pedro. As esteiras. Agora não é o trabalhador que vai buscar uma peça, não é o trabalhador que vai buscar um parafuso, uma ferramenta. Ele fica parado, tá tudo na frente dele, só que as esteiras vão passando e vão trazendo aquilo para ele produzir. Para que isso, gente? Para otimizar a produção. Vai nascer uma ideia. Quanto mais produção, mais lucro, mais prosperidade. Na verdade, meus queridos, é uma lógica que impera no mundo até hoje. Tudo bem, senhores? Não estava no material de vocês, mas eu falei um pouquinho sobre toyotismo, falei um pouquinho sobre volvismo com vocês. Tudo bem, gente? Meus queridos, para a gente fechar essa aula, a Revolução Industrial, ela não mudou apenas a maneira de viver ou a maneira de produzir. Ela mudou, meus amigos, a geografia, o cenário, as paisagens do mundo que a gente conhece. O que vai nascer com a Revolução Industrial? Um tipo diferente de sociedade. Que sociedade é essa? A sociedade industrial. Nós vivemos, meus amigos, hoje na sociedade industrial. Há alguns autores que inclusive falam que a gente vive numa sociedade pós-industrial. Mas de qualquer maneira o desenho dado é esse, uma sociedade dominada pelo padrão industrial. Eu pergunto para vocês, quando você estuda a Mesopotâmia, o Egito Antigo, a Grécia Antiga, Roma Antiga, mesmo as cidades medievais, vocês acham que as sociedades industriais, as cidades são exatamente as mesmas? O que vocês acham? O que você acha que mudou, Maria Jéssica, com as indústrias? O que mudou assim? Tipo, você vai fazer um rolê na Grécia Antiga. Aí você vai lá em Atenas. Atenas era uma polis, uma cidade grega. Você andava, você via alguns prédios, as pessoas ali circulando e tal. E de repente você anda agora numa sociedade industrial. Você anda, você sabe disso. O que muda? O que você vê hoje que você não vê mais? Que você não via naquele tempo? Tem muita coisa que inovou, né? Máquinas, esteiras, o que mais? O que mais? Tecnologia. Dê um exemplo também, filha, me ajude. O que numa cidade industrial tem de diferente de uma cidade mais antiga? Me fale sobre o ritmo de vida, como as pessoas andam, como elas se locomovem, a infraestrutura. As pessoas
Senhor Pedro, socorra a sua amiga ali. Socorra. Tem que olhar no caderno para ver como que é uma sociedade industrial. Alguém quer falar? São Paulino, por favor, filha. Muito bem. Hoje nós vemos ruas aí, nós temos metrô, as pessoas se locomovem. Por exemplo, hoje de manhã, não sei se você está assistindo o SBTV, eu assisti que lá no Brás, uma lojinha lá do Brasil, teve um incêndio. Foi bem cedinho hoje, na feira da madrugada. E aí, de repente, o helicóptero sobrevoou o Brás. Mano, era 6h20 da manhã, como é que tava o lugar? Você não via a rua, só gente. Eu pergunto, numa cidade da Grécia Antiga, você tinha esse tipo de cenário? Mais do que isso, aquelas pessoas que estavam ali no Brás, ali que nem formiga, aquelas pessoas nasceram no Brás? Pessoas que já se deslocaram muito antes da gente acordar. Então você percebe o que? Um deslocamento de pessoas, atividades produtivas muito mais dinâmicas, um transporte que a gente pode fazer todas as críticas possíveis, que o transporte em cidades como São Paulo são muito difíceis. É um cenário diferente, não é isso? Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Que eu quero abordar com vocês um dos aspectos mais marcantes da Revolução Industrial. É a mudança das paisagens, um grande processo e rápido e intenso de guardem essa palavra, vemos muito, isso é um conceito geográfico, uma urbanização extremamente rápida e intensa. Eu preciso perguntar para algumas pessoas, eu tô vendo um monte de São Paulino, aqui ó, uma aqui, outro ali. Hoje, semifinal do Palmeiras. Vamos esperar. Não, não tá legal hoje. Tá legal. Deixa eu ver aqui. Você, linda, um olhar inteligente, um olhar que realmente denota uma sabedoria muito grande. A sabedoria, filha, não é nem saber, é a vontade de saber. Os mais sábios, filha, os mais sábios, não são aqueles que dizem eu sei, é aqueles que dizem eu quero saber. A dúvida, meus amigos, ela é muito mais rica do que a certeza. A pior droga que tem, meus amigos, são aquelas pessoas que você fala um assunto, eu sei. Eu sei. Tudo que você fala, eu sei. Essa pessoa se torna o quê? Arrogante, ela sabe tudo, não dá nem pra conversar. O legal são as pessoas que não sabem. Filha, como é seu nome? Ana Luísa, me responde uma pergunta. O que é urbanização? Urbanização, vem da palavra urbano, claro. Uma forma de meio que modernizar, por exemplo, trocar, sei lá, uma casa, prédio. O que você está respondendo tem a ver, mas não está certo. Deixa eu ver outra pessoa. Não desvia o olhar, não. Desvia o olhar. Urbanização, o que é urbanização? Não é arranhada, hein, filho? Você andou. Tá. Fala. Se matar e criar prédios. Se matar e criar. Vocês estão rodeando a palavra que eu quero ouvir. Não, caramba! Urbanização. Então, acho que uma coisa que é se matar, tá bem. Eu acho. Não estão falando a palavra que eu quero. Área rural, né? Tem algo central. Não, tudo bem, é isso, mas cadê a palavra? Não! Calma, professor, que encaixe. Eu tô abalado. Gente, a palavra urbano, ela vem do latim. Vocês sabem que o latim é a mãe da língua portuguesa. Por isso que nós moramos na América. Não é porque nós latimos não, filha. É porque dos Estados Unidos para baixo se fala o português e espanhol. Tanto o português e o espanhol vieram do latim, por isso estamos na América Latina. A palavra urbis, na verdade, é uma palavra que quer dizer a palavra que vocês não estão falando. Cidade. A palavra urbanização tem a urbis quer dizer cidade. O que é urbanização? É o que você falou, Pedro. O ambiente rural ele vai se diminuindo e o que vai aumentando? As cidades. Quando as cidades aumentam, o que nós temos? Um processo de urbanizar. Gente, guardem isso, vocês vão fazer vestibular esse ano, gente. Guarda isso, porque se não souber o que é urbanização numa redação, numa prova de vestibular, no Enem, fica complicado. Urbanização, processo de crescimento de cidades.
o que nós percebemos com a Revolução Industrial? As cidades crescem. Havia pouquíssimas cidades, até mais ou menos 1850, que você tinha mais de 500 mil habitantes. Depois disso, gente, esse número simplesmente ele explodiu. Hoje nós temos cidades, São Paulo tem 4 ou 5 milhões de pessoas. Só a cidade de São Paulo. Então percebam que um dos reflexos da Revolução Industrial é o quê? O crescimento das cidades. Alguma dúvida em relação a isso? Eu quero provocar vocês. Aquele menino ali, ó. Aquele ali, como é seu nome? Tiago, por que com a Revolução Industrial, no seu entendimento, as cidades crescem? Não, que a população cresce, beleza, mas por quê? Por que uma cidade, ela cresce quando você tem uma fábrica ali instaurada? O que acontece? Porque os meios de produção ficam mais fáceis para a sociedade. Acho que cria uma quantidade massiva de recursos para a sociedade. Tá faltando uma palavra. É uma palavra que milhares de pessoas saíram hoje de manhã com um currículo debaixo do braço para procurar. O que uma fábrica ele oferece para a sociedade, senhores? Trabalho. Gente, eu vou dar um exemplo pessoal da minha vida. O meu pai nasceu e cresceu lá no interior do Maranhão. E na década de 70, meu pai pegou todas as coisas dele e falou, eu vou para São Paulo, e veio. Meu pai veio para quê? Para ir no Guarapirandense? Não. O que você vai falar? Meu pai veio para quê? Para ir pro rolê? Meu pai veio em busca de quê? Trabalho. Essa é a lógica que faz com que a Revolução Industrial, as cidades virem uma esponja de pessoas que vêm em busca de quê? De colocação profissional, de possibilidade de ter uma renda, um emprego. Deu para entender? Essa é a lógica. Alguma dúvida, senhores? Só que eu pergunto para vocês, vamos pensar na Inglaterra como exemplo, a Europa, certo? Quando surgiram as fábricas. Essas sociedades grandes, cidades grandes, eram cidades igualitárias? Não. Cidades que o esgoto passava para todo mundo encanado? Não. O desenho da sociedade industrial, meus amigos, no primeiro momento, ela é marcado por profunda desigualdade social. E aí vai nascer uma palavra que todo mundo aqui conhece. Cidade periferia. O que é a periferia? Normalmente é aquele local onde moram, chamado também de quebrada agora, né? O que é a quebrada, a periferia? É aquele local onde mora normalmente o que? A classe trabalhadora, os proletariados. Vocês sabem que, por exemplo, por que o nosso transporte é tão deficitário? Porque a maioria dos trabalhadores que servem as zonas mais centralizadas não moram nas zonas centralizadas. Saem aqui do Capão Redondo, por isso que os terminais são lotados, os busões são lotados, o metrô é lotado. Por quê? Porque todo dia de manhã as pessoas se deslocam da periferia ao centro para quê? Para trabalhar. Então, só que se a gente for pegar o modelo inglês, nos primeiros séculos da Revolução Industrial, o que a gente percebe? Não é só a questão da locomoção, é uma pobreza muito grande, gente. A sociedade industrial inaugurou um tipo de cidade marcada por uma profunda desigualdade social. Nas zonas mais centralizadas, mansões opulência, ruas largas, ruas canalizadas, toda uma infraestrutura. Enquanto o que você percebe na periferia? A precariedade, a pobreza, o esgoto a céu aberto, os serviços que o Estado ele disponibiliza para as pessoas são serviços de péssima qualidade. Por exemplo, os nossos postos de saúde, o nosso serviço de recolhimento de lixo. É estranho, gente, eu dizer para vocês isso. Eu sempre morei no Grajaú. E no Grajaú a gente sabia, era segunda, quarta e sexta-feira passava um carro de quê? De lixo, não é isso? E eu achava que em toda a cidade o recolhimento de lixo era 3 vezes por semana e uma vez só. Aí eu comecei a trabalhar lá em Moema, eu era office boy. Gente, lá em Moema tem os barzinhos, você vê carro de lixo passando de manhã, à tarde, à noite, todos os dias. Todos os dias passa carro de lixo. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que estranho, né? Lá na quebrada é 3 dias. Se você faz lixo, coloca o saco na terça-feira, ele fica terça e quarta, só quarta-feira à noite.
A gente está acostumado a passar na rua e ver aquele monte de lixo lá e tal. E na minha cabeça era assim em todo lugar. E não é assim em todo lugar. A mesma coisa é serviço de saúde. Deu para entender o que eu estou falando? Então, quais são as grandes mudanças que a gente percebe aí na sociedade industrial? Um processo grande de urbanização e ao mesmo tempo uma intensa desigualdade social. Alguma dúvida, senhores? Não. Alguma dúvida? E aí, meus amigos, para a gente acabar com essa matéria de vez, a gente sabe que na segunda revolução industrial não foi só a Inglaterra. Vários países passaram pela segunda revolução industrial. Vamos pensar um pouquinho. A Inglaterra, a Europa inteira, um país da América se industrializou também na segunda. Qual foi o país? Alguém pode me dizer? Pode falar. Um país da Ásia também, qual? Não, alguém falou primeiro, bem baixinho. O Japão, muito bem. Como é seu nome, filha? Muito bem, Raíssa. O Japão, Estados Unidos e a Europa inteira, correto? Eu quero que vocês pensem muito no que eu vou falar, assimilem, porque o que eu vou explicar agora vai nos ajudar a entender a Primeira Guerra Mundial e as relações entre países. Quando um país ele passou pela segunda revolução industrial, o mundo estava se transformando. A primeira coisa que a gente vai observar, a junção das fábricas, as indústrias, com os grandes bancos. Os grandes bancos, os grandes banqueiros, eles vão se unir a quem? Ao grande empresariado. Você vai criar um tipo diferente de capitalismo. Capitalismo financeiro. História do capitalismo, Idade Média. Capitalismo, você tinha uma burguesia comercial, vivia do comércio. Primeira Revolução Industrial, uma burguesia industrial apenas. Depois você vai ter o nascimento do quê? De uma burguesia bancária industrial. Há uma junção, tá ali ó, setor industrial e o setor dos bancos, setor financeiro. Você vai criar o quê? Os grandes monopólios. O que é grande monopólio? A empresa X com a empresa X se unem, formam uma coisa só para controlar o quê? O mercado. Vocês querem um exemplo? Ambev. Ambev. O que é Ambev? Você tinha várias empresas de cerveja, de bebidas, elas se uniram num conglomerado só. É Ambev. Para dominar o quê? O mercado. E foram comprando tudo que é empresa pequena e foram... Qual que é o efeito disso? Você vai matando a concorrência. Aquelas empresas um pouco menores, elas acabam, perdendo, porque não tem como competir com os preços dessas empresas grandes. Deu para entender o que eu estou falando? Mas percebam o que acontece a partir daí. O coração desses países fica sendo as suas fábricas. Se as fábricas, antes era a agricultura, não era? Agora o coração do país é a fábrica, correto? O que acontece com o país se a fábrica for à falência? O país também vai à falência, correto? O que uma fábrica precisa para sobreviver? Ela precisa desesperadamente de duas coisas. Mais matéria-prima. Precisa de muita matéria-prima. Se eu tenho uma empresa de portas, janelas, a minha matéria-prima é a madeira. Concordam comigo? Se eu tenho uma empresa que faz fios elétricos, a matéria-prima é o cobre. Concordam comigo? Se eu tenho uma fábrica que faz máquinas, a matéria-prima é o ferro. Concordam comigo? Então, os países ricos precisavam de quê? De mais matéria-prima. Mas outra coisa que eles precisavam. Não adianta, gente, eu ter uma mega fábrica, muito operário, muita matéria-prima, se eu não tenho o principal, mercado consumir, pessoas que comprem minhas mercadorias. Não adianta eu ter fábricas e fabricar muito se eu não tenho para quem vender. Então, quais são as duas necessidades dos países? Mais matéria-prima e mais mercado consumidor. Eu pergunto para vocês, a Europa é um ovo, vocês sabem disso. A Europa é um continente, se você unir todos os países, é um território pequeno. Eles tinham muitas fábricas. Será que esses países europeus como Inglaterra, Holanda, Bélgica, esses países tinham toda a matéria-prima que precisavam? Toda a matéria-prima? Esses países tinham todo o mercado consumidor que eles precisavam para comprar os seus produtos? Então temos um problema, não temos um problema? Eu tenho muitas fábricas, mas eu não tenho toda a matéria-prima, eu não tenho todo o mercado consumidor para comprar minhas mercadorias. Mano, o que eu vou fazer? Solicitar de outros países.
eu vou olhar para outros países e eu vou usar o termo correto. Eu vou chegar, eu vou ocupar, eu vou dominar e eu vou roubar. Eu vou roubar toda a matéria-prima, eu vou extrair a matéria-prima e eu vou forçar, inclusive, que essas populações comprem as minhas mercadorias industrializadas. E aí eu mato 2 coelhos com uma só cajadada. Quando eu domino a sua região, eu roubo sua matéria-prima, ainda você não tem fábrica, eu faço o seu povo comprar as minhas mercadorias. Do que eu estou falando aqui? Com a Revolução Industrial, meus amigos, vai surgir o quê? Uma relação em que os países industrializados, eles vão começar a colonizar outras regiões do mundo. Só que percebam o seguinte, estou falando do século XVIII e século XIX. Uma nova colonização. Por que uma nova? Porque nós sabemos que lá no tempo das grandes navegações, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, foi feita uma antiga colonização. O Brasil é um exemplo disso, não é isso? Lá em 1500 começa uma colonização. Veio depois de 300 anos a Revolução Industrial. Uma nova colonização vai começar. Não uma colonização em busca de metais preciosos como Pedro Álvares Cabral, em busca de ouro, depois cana-de-açúcar, não. Agora uma colonização para roubar matéria-prima e impor produtos industrializados. Existem 2 nomes no vestibular para isso: imperialismo e uma outra palavra, neocolonialismo, que quer dizer o quê? Nova colonizar. Se eu perguntar ao vestibular, perguntar para vocês, por que o imperialismo do século XIX, ele ficou conhecido como neocolonialismo, nova colonização? Por quê? Professor, porque no passado, lá no século XIV e XV, houve aquele velho processo de colonização, no tempo das caravelas, Portugal, Espanha. A gente está falando agora de quê? De uma nova colonização, uma nova onda de colonização. Deu para entender o que eu estou falando? Qual foi o continente, meus amigos, que mais sofreu com o imperialismo? O mundo todo sofreu, o mundo todo. Mas, pode abrir, filha. Mas qual foi o país, a região do mundo que, na opinião de vocês, mais foi... Chega aí, Davi. Chegando. Qual foi a região do mundo que mais sofreu, na opinião de vocês? Pode falar alto, filha. Isso é muito inteligente. África. A África foi a região do mundo que mais sofreu com o imperialismo e o neocolonialismo. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Agora eu pergunto, não está na matéria, mas agora que eu estou assanhado eu vou falar. Vários países agora começaram a exercer o neocolonialismo, países imperialistas. Por exemplo, fique em pé. Fique em pé, filha. Felipe, por favor, filho, fique em pé. Estevam, por favor, filho, você tá... É um menino grande? Aqui tá indo meu parceiro, Estevam. Estevam, nós somos o mundo. Só que nós não somos industrializados, nós somos países agrícolas. Aqui nós temos a nata, os países industrializados. Todos esses países aqui, esse, precisam de quê? De mais matéria-prima e mais mercado consumidor, correto? Então eles começam a colonizar a gente. Ele vai dominar essa região, você vai dominar outra. Pergunta: o imperialismo vai criar que tipo de relação entre esses países? De amizade? Cada um vai querer pegar um pedaço maior do mundo, em busca de matéria-prima e mercado consumidor, correto? Eu acabei de explicar para vocês a principal causa da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi isso. Foi uma briga entre países industrializados e imperialistas. Se você não entender essa disputa, você não entende a Primeira Guerra Mundial. Deu para entender? Então perceba, pode sentar, gente. Se meu aluno ele não entende Revolução Industrial, ele não entende imperialismo. Se ele não entende imperialismo, ele não entende Primeira Guerra Mundial. Um assunto vai levando ao outro. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando, senhores? Muitíssimo obrigado. Acabou. Peguem o caderno verde.